Poucos nomes despertam tanta curiosidade e confusão quanto o de Marcinho VP. Para muitos, ele é uma das figuras centrais na história do Comando Vermelho, a facção criminosa mais antiga do Brasil. Para outros, é apenas um entre tantos que ascenderam e caíram dentro dessa estrutura complexa e mutável. Vamos entender melhor todas essas nuances agora, aqui no Biografia do Crime. Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, foi nascido e criado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Como muitos jovens do Alemão, entrou cedo no mundo do crime. No entanto, o que o diferenciava era a forma como se expressava. Articulado, reflexivo e com uma visão de mundo que ia além do imediatismo do tráfico, Marcinho foi conquistando espaço dentro do Comando Vermelho nos anos 90. Enquanto outros buscavam o poder pela força, ele tentava consolidá-lo pela organização e pelo discurso. Nas comunidades onde tinha influência, defendia uma espécie de código moral interno, baseado em respeito, lealdade e proteção aos moradores. Essa retórica o aproximava, aos olhos de alguns, de uma figura política, ainda que sua prática estivesse profundamente ligada ao crime. No fim da década de 90, seu nome já circulava entre os mais conhecidos do país. As operações policiais o apontavam como uma das lideranças mais influentes do tráfico carioca. E foi também nesse período que ele começou a construir uma imagem pública de pensador do morro. Em entrevistas posteriores, Marcinho falaria longamente sobre desigualdade social, racismo estrutural e ausência de oportunidades. Temas que raramente apareciam no discurso de outros criminosos. Crime é uma atividade econômica. Na sua visão, qual é a área mais lucrativa desse negócio? Que eu digo nossos políticos agora aí, né? Calcula que só da Petrobras foi desviado de 50 bilhões, sabe o que é isso? 50 bilhões? Um assaltante, um traficante, ele vai traficar a vida toda, ele vai assaltar a vida toda e não vai arrumar lá 1% dessa quantia. Mas enquanto ele consolidava sua figura dentro do Rio de Janeiro, outro nome ganhava força e proporções continentais. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Beiramar nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e desde cedo mostrou um tipo de ambição diferente. Se Marcinho VP construiu o poder pela liderança interna e pelo discurso comunitário, Beiramar fez o oposto. Buscou expandir o território e o alcance da facção para fora do país. Durante os anos 1990, ele estabeleceu conexões com cartéis colombianos e paraguaios, participando do tráfico internacional de pó e do comércio ilegal de armas. Essa rede transnacional fez com que seu nome ultrapassasse os limites do Rio de Janeiro e passasse a representar a face internacional do Comando Vermelho. Quando foi preso, em 2001, durante uma operação militar na Colômbia, Beiramar já era considerado o criminoso mais poderoso do Brasil. Sua captura gerou manchetes em todo o país, e as imagens dele algemado, sob forte escolta, ajudaram a consolidar a ideia de que ele era o chefão do tráfico. Mas essa visão, embora popular, não reflete totalmente a realidade. O Comando Vermelho nunca foi uma facção hierárquica com um líder único. Ao contrário, sua estrutura sempre funcionou de forma descentralizada, com grupos autônomos em diferentes comunidades e estados. Essa descentralização é o que garante a sobrevivência da facção há décadas, mesmo após sucessivas prisões de suas principais figuras. Enquanto Beiramar exercia influência nas rotas internacionais e nas articulações externas, Marcinho VP mantinha prestígio dentro do sistema prisional e nas favelas cariocas. Nos anos 2000, com ambos presos, o Comando Vermelho começou a se reconfigurar. A distância física e o isolamento em presídios federais de segurança máxima impediram qualquer comunicação direta entre as antigas lideranças. Nesse vácuo, novos nomes surgiram e as comunidades passaram a ser controladas por diferentes frentes, cada uma com autonomia parcial. Mesmo assim, a figura de Marcinho VP continuou a exercer fascínio. De dentro da prisão, ele começou a escrever, a conceder entrevistas e a tentar construir uma narrativa própria. O livro Marcinho VP, Verdades e Posições é um exemplo disso. Uma tentativa de apresentar-se como alguém que pensa o crime e a desigualdade de forma crítica, quase sociológica.
Enquanto isso, Fernandinho Beiramar optava pelo silêncio. Diferente de Marcinho, que buscava explicar-se, Beiramar mantinha-se distante dos holofotes. Suas decisões eram comentadas, mas nunca explicadas. Ele se tornou o símbolo do poder invisível, aquele que não precisa aparecer para ser temido. Nos bastidores, surgiram rumores de rivalidade entre os dois. Alguns diziam que Marcinho criticava a forma como o Beiramar conduzia o Comando Vermelho, transformando-o em uma empresa, priorizando o lucro e abandonando os ideais originais de união entre as comunidades. Outros afirmavam que Beiramar via em Marcinho uma figura teatral, mais preocupada com a própria imagem do que com a prática do comando. Mas há algo que ambos compartilhavam: o isolamento. Desde os anos 2000, os dois passaram a cumprir pena em presídios federais, sob regimes de segurança máxima. O isolamento de 22 horas diárias, o contato restrito e a vigilância constante dificultaram qualquer tipo de comunicação direta com o mundo exterior. Ainda assim, de formas diferentes, os dois continuaram a influenciar o rumo da facção. O tempo, porém, não perdoa. A nova geração de traficantes cresceu sem contato direto com essas lideranças. Jovens que hoje comandam pontos de venda nas favelas do Rio, da Baixada e do Norte Fluminense, muitas vezes apenas ouviram falar de Marcinho VP e Beiramar como lendas. O poder que um dia foi centralizado em nomes específicos se diluiu em dezenas de pequenos núcleos. Em relatórios recentes, a Polícia Federal aponta que o Comando Vermelho deixou de ser uma estrutura centralizada no Rio de Janeiro e passou a funcionar como uma federação informal de grupos associados. Cada um desses grupos tem autonomia para gerenciar o em sua região, firmar alianças locais e até decidir sobre conflitos internos. É um modelo que, embora caótico, se mostra eficiente para a sobrevivência da facção. Nesse novo cenário, nomes como Marcinho VP e Fernandinho Beiramar supostamente permanecem como referências simbólicas, não como figuras de comando direto. Marcinho VP, em suas aparições públicas controladas, continua insistindo na ideia de que o tráfico nasceu de um contexto social injusto. Fala em desigualdade, em direitos negados e na responsabilidade do Estado pela violência nas periferias. Ele tenta, a seu modo, reinterpretar a própria história como se fosse um produto inevitável das circunstâncias. Sua narrativa é introspectiva, por vezes filosófica, e tenta convencer o público de que há uma lógica política por trás do crime. Fernandinho Beiramar segue o caminho oposto. Não fala, não explica, não se defende. Sua força vem justamente desse silêncio. A ausência de declarações diretas o transformou em um símbolo de poder absoluto. Alguém que não precisa justificar nada, porque tudo o que faz é entendido como parte de uma estratégia. E eu tenho certeza de que você gosta do nosso conteúdo. Então não se esqueça de hypar este vídeo. Basta arrastar os comentários para o lado e clicar em hypar. Isto garante que o conteúdo seja distribuído para mais gente. E dessa forma, você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho e o nosso canal se torna ainda mais relevante. Ao longo das décadas, o Comando Vermelho se adaptou às mudanças de governo, à evolução das tecnologias e às transformações sociais. O que começou como uma aliança entre presos comuns e políticos na Ilha Grande nos anos 1970 se tornou uma rede nacional e, em certos aspectos, internacional. E no centro dessa rede, figuras como Marcinho VP e Beiramar deixaram marcas profundas, não apenas pela violência que exerceram, mas pelo tipo de poder que simbolizaram. Hoje, quando se pergunta se Marcinho VP está acima de Fernandinho Beiramar, a resposta talvez não esteja na hierarquia, mas no significado. Marcinho representa o discurso, a palavra, a tentativa de explicação. Beiramar representa a ação silenciosa, o comando invisível. Um é memória falada, o outro, lembrança temida. Durante todo o tempo em que esteve preso, Marcinho VP teria mantido vínculos indiretos com a comunidade externa. Mas talvez o vínculo mais visível seja o de seu filho, Oruan, criado basicamente sem convívio direto com o pai, já que ele mesmo já declarou: "Eu nunca vi meu pai na rua. Nós nunca convivemos com nosso pai em nenhum momento da nossa vida. Quando eu nasci, meu pai já estava preso. Eu fui feito lá, dentro da cadeia." Hoje, um artista de trap e rap de destaque, Oruan reuniu
utiliza a imagem do pai em sua comunicação pública, usa tatuagens com o rosto de Marcinho VP, faz referências à liberdade nas camisetas durante shows e declara: ser filho de Marcinho VP é um fardo que vou carregar pro resto da vida. Um outro aspecto que se torna relevante no contexto histórico do Comando Vermelho e de Marcinho VP é o da sua liberdade condicional ou soltura prevista. Em junho de 2025, Oruan declarou em live: meu pai já não deve mais nada. Ele pagou tudo. Ele vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus. De fato, segundo informações em reportagem, a previsão oficial para a liberdade de Marcinho VP, com base na legislação vigente e no cumprimento de pena, estaria em 29 de outubro de 2026. Mas, simultaneamente, há um pedido formal de nova prisão feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O pedido afirma que, embora Marcinho VP esteja custodiado por outros processos, ele continua a comandar atividades criminosas dentro do sistema prisional e, por isso, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública. Em 5 de novembro de 2025, o Instituto Anjos da Liberdade, presidido pela advogada Flávia Frois e ligado à figura de Marcinho VP, se envolveu em uma polêmica. Teve seu representante barrado pelo ministro Alexandre de Moraes durante audiência no Supremo Tribunal Federal. Não tem condição nenhuma do ministro Alexandre de Moraes receber esse tipo de advogado, ainda mais nesse momento que o país vive, que é um momento onde a segurança pública entra na agenda como um dos pontos mais importantes em debate no país e que será tema da eleição do ano que vem. Bom, a ONG já chama Anjos da Liberdade. Essa é outra coisa esquisita, né? Anjos da Liberdade, não sei se seriam anjos caídos. Moraes decidiu que instituições ou pessoas ligadas a condenados por organização criminosa não poderiam participar da reunião da ADPF das favelas, que tratava da mega operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. A advogada argumentou que não defendia mais a Marcinho VP desde 2021 e que a ONG, desde 2019, atuava como amicus curiae, ou seja, alguém que não faz parte direta de um processo, mas que é autorizada a participar dele para oferecer informações, argumentos ou conhecimentos especializados. Mesmo assim, a presença foi vetada e a organização entrou com um pedido de reconsideração. Moraes analisará a tese de que a advogada especializada na defesa de chefes do está na ofensiva para convencer o STF de que a Polícia Militar tentou cometer um golpe de Estado no Rio de Janeiro. Agora, uma pergunta profunda e incômoda ecoa: quem realmente comanda quando ninguém parece comandar? E se você gosta de se informar pelo nosso canal, já pensou em ganhar a vida com o YouTube? Este é um caminho que exige cuidado e esforço, mas é muito recompensador. Então, conheça o nosso curso Viver de YouTube. Link na descrição. Também considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. No fim, a trajetória de Marcinho VP e Fernandinho Beiramar revela mais do que 2 biografias criminais. Mostra a transformação de um sistema que aprendeu a sobreviver sem rosto e sem comando central. O que antes dependia de líderes carismáticos e discursos de poder, hoje se dilui em redes invisíveis e descentralizadas. Entre a palavra e o silêncio, o crime se reinventou. E enquanto o país discute quem ainda comanda, talvez a resposta esteja justamente nisso, no fato de que o poder real já não precisa de nome, nem de voz, apenas de continuidade. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.